Olá, olá, gente querida, graça e paz, que Deus abençoe ricamente você, abençoe toda a sua família. Estamos de volta aqui no canal Falando de Cristo na Estrada, como sempre eu de cá, você de lá, eu aqui em casa em Rolim de Moura, dentro da bonita nossa casinha móvel, em minhas mãos a Bíblia Sagrada, lâmpada para meus pés, luz para o meu caminho, a Santa Palavra de Deus. Já falando da Palavra de Deus, toda terça-feira na página da Rádio WF Evangelismo Digital, Estudo Bíblico. Nós já terminamos aí a primeira unidade, 5 lições falando da Bíblia Sagrada, tá? Na próxima terça-feira nós vamos começar o tema sobre o pecado, a origem do pecado, consequência e também o remédio para o pecado, tá? Então, a partir de terça-feira já vamos entrar em outro módulo. Terça-feira você é nosso convidado especial, página da Rádio WF Evangelismo Digital. Os outros 5 vídeos já estão lá, estão postados para você estudar. Assim também, aqui no YouTube, tudo que nós fazemos, estudamos, quando nós pregamos na igreja, o nosso manual de estudo, livro de Josué, nós vamos estudar até o final do mês de dezembro, chegamos aí na lição número 6, tá? E são 13 lições de fé no livro de Josué. Hoje o tema também é importantíssimo, é o inimigo interno. Verso para memorizar está aqui em Jeremias capítulo 17, verso 10. É muito importante você pegar a sua Bíblia. Claro, eu não vou estar lendo todos os textos aqui. Estou utilizando novamente o canal Jovem 7 do WhatsApp, canal que eu sigo também no YouTube. Gostaria que você seguisse também. Obrigado, pastor. Canal Jovem 7 no YouTube, também no WhatsApp. O inimigo interno, pecado versus arrependimento. Onde nasce o pecado? Cobiça. Onde é que nasce esse pecado? Cobiça. E uma vez ele consumado, qual é a consequência? Tá? Então, é disso que nós vamos tratar aqui. Jeremias capítulo 17, verso 10, é para ficar na memória e vai precisar desse texto aqui para você entender algumas partes da lição que estão escritas aqui no livro de Josué a respeito de Acã, da sua punição e da punição de sua família também. Então o texto diz: eu, o Senhor, sondo o coração, eu provo os pensamentos para dar a cada um, segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Vamos orar, nós vamos precisar muita oração, a presença do Espírito Santo para compreender esta lição. E, acima de tudo, para pôr em prática, tá? Essa é uma daquelas lições que eu falo, essa lição é pedreira, essa lição é pesada, portanto, faça-a com espírito de oração. Oremos. Querido Deus, amado Pai, nós estamos em sua presença, Senhor. Novamente, pedimos perdão pelos nossos pecados e falhas, reconhecemos que somos fracos, Senhor, nós precisamos de Ti, da sua graça, precisamos da sua misericórdia, meu Pai. Coloco todos esses amigos e amigas em Tuas mãos para receber de Ti as Tuas bênçãos. Senhor, aceite também os nossos agradecimentos, porque reconhecemos que o Senhor é o nosso Criador, o mantenedor, o nosso Salvador, e breve nos virá buscar. Nós pedimos que o Santo Espírito nos capacite, conduza esse estudo agora, Senhor, e nos ajude a pôr em prática. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, você já está com a sua Bíblia aí, tá? Eu não vou estar lendo todos os textos, como eu disse aqui, mas vou estar colocando aí algumas referências para que você esteja lendo, tá? Eu quero ler o prefácio inteiro desse estudo bíblico aqui. É claro, já vou adiantar logo, é um estudo bíblico importantíssimo, portanto não se preocupe com o tempo. O importante é que você entenda, compreenda e peça em oração ao Espírito Santo para pôr em prática. É um desafio a gente passar mais de meia hora na frente da tela estudando a Bíblia, eu entendo você, tá? Mas vamos fazer isso juntos. Josué capítulo 7 e Josué capítulo 8 são os 2 capítulos que nós iremos estudar aqui. Nós vamos ter base bíblica também em 1 Pedro, capítulo 1, verso 4, Salmos 139, de 1 a 16, Esdras 10, 11, Lucas, capítulo 12, 15, tá? Que vai nos ajudar a complementar aqui, como eu acabei de ler aqui, Jeremias, capítulo 17, verso 10 também. Josué 7 é o primeiro caso em que, por meio de uma trágica experiência, o povo de Israel compreendeu as implicações mais amplas da aliança e seu profundo significado.
Enquanto a obediência às cláusulas da aliança garantia a vitória, desconsiderar os termos dela resultava em derrota. Veja, são lições de fé extraídas do livro de Josué. Então nós temos que levar isso também em consideração para a nossa igreja hoje, e assim como Acã, também de maneira individual. O sucesso militar de Israel não estava baseado em números, estratégia de batalha ou táticas inteligentes, mas na presença do guerreiro divino com eles, Jesus Cristo, já falamos aqui, né? O príncipe do exército do Senhor. Durante a apropriação da terra prometida, Israel teve que aprender a difícil lição de que seu inimigo mais perigoso não estava fora de seu acampamento, mas dentro da sua própria base. O maior desafio que estava diante deles não eram as muralhas fortificadas das cidades cananitas, nem sua avançada tecnologia militar, mas a vontade obstinada de indivíduos dentro de seu próprio acampamento de ignorar intencionalmente as instruções do Senhor. Aguardando nossa herança celestial, conforme 1 Pedro 1,4, Colossenses 3,24, enfrentamos desafios semelhantes. Enquanto estivermos na fronteira da terra prometida, nossa fidelidade será testada e só poderemos ser vitoriosos por meio da rendição de Jesus Cristo. Irmãos, a tese é que a vitória vem da presença de Deus e da fidelidade da aliança. Neste caso aqui, a vitória contra a tribo de Ai, contra Jericó, contra as tribos cananitas. A lição está trazendo para uma batalha individual, por isso o texto, né, aqui já de abertura é o inimigo interno, não só dentro da comunidade cristã Israel, dentro da igreja, mas também nessa batalha travada pela nossa mente, a batalha espiritual, tá? A vitória, tanto essa do povo de Israel, em relação às outras tribos, quanto a nossa batalha pessoal, vem da presença de Deus e da fidelidade à aliança. Nós vamos aprender isso aqui em Josué capítulo 7. O contexto é que Jericó, após a derrota ali de Jericó, foi uma derrota realmente milagrosa, porque Israel não tinha um exército nem arma preparada para tal. Foi um milagre de Deus. Quando você lê, né, Deus no comando, a estratégia era divina. O que acontece? Israel cai diante da tribo de Ai. Por quê? Porque o problema estava no acampamento. O problema não estava nas muralhas. Nós vamos trazer aqui o papel da aliança. Aliança. Obediência à aliança significa vitória. Desobediência à aliança, o pacto que você faz com Deus, significa derrota. E isso ainda hoje, tá? Eu sei que assusta um pouco, mas ainda hoje. Obediência à aliança com Deus, vitória. Desobediência a esse pacto, derrota. Então aqui, irmãos, nós estamos falando da técnica para enfrentar essa batalha. Nós estamos falando de presença. Sem o guerreiro divino, números e planos falham. Muitas vezes nós fazemos planos, planejamos, calculamos, usamos técnicas, táticas, mas a lição nos ensina que sem a presença de Deus, Jesus, Espírito Santo, isso falha, isso cai, perdemos. A lição vai falar também de santidade. O que é santo? Santo é aquilo que é de Deus. Herém. Não se toma as coisas santas para si. Lá em Babilônia, né, nós temos um exemplo muito claro disso. Né? O rei de Babilônia, quando invade Israel, pega os utensílios sagrados e coloca lá no lugar e deixa fechado. Depois, o seu neto, né, vai pegar aquilo lá, trazer para uma festa de orgia, beber vinho durante aquela orgia nas taças sagradas. E a mão do Senhor aparece lá e fala, olha, você agora foi julgado culpado. Né? E naquele mesmo dia caiu Babilônia. Então, cuidado! Muito cuidado, Herém, não se toma as coisas sagradas para si. Esperança é um outro tema que nós vamos trabalhar aqui. Nossa herança, aquilo que Deus promete, é incorruptível. 1 Pedro capítulo 1, verso 4. E a quem é que nós devemos a servir? A Deus, o Senhor, ou ao pecado?
Irmãos, nós somos libertados da penalidade do pecado, que seria a morte eterna, mas também podemos nos libertar em definitivo do poder do pecado. O pecado não é mais o Senhor. O Senhor agora é a Jesus. Ou você serve a Jesus, ou você serve ao inimigo de Jesus, Colossenses 3:24. Então, o conselho é renda-se a Jesus. Trate o pecado com seriedade, busque santificação. Nós estamos brincando muito com o pecado. E eu me coloco também, tá, como ser humano, vivendo nesse mundo atrativo, né? Me coloco como alguns de vocês. Talvez você fale, eu não, né? Alguém, está falando para alguém, né? Pode olhar um para o outro aí. Mas eu me coloco também nessa condição. Nós temos que tratar o pecado com seriedade e nós precisamos buscar a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Deus, ele preserva seu povo e também a sua missão quando? Quando a aliança é honrada, tá? Agora, quando as pessoas quebram, né, de maneira individual ou como grupo selecionado por Deus, como foi a questão de Israel, é claro que há derrota, tá? Então, irmãos, Deus torna precioso o mais humilde seguidor quando este se entrega à sua mão transformadora. A verdadeira grandeza está na bondade e na dependência de Deus. A prosperidade sem humildade arruína. O Senhor conhece o oculto do nosso coração e pensamento e corrige o pecado. Para quê? Para proteger o seu povo. Quanto mais alta a posição, maior necessidade de Cristo. A vitória vem da consagração total e da confiança no Deus, esse Deus que sonda os nossos corações. Amém? Domingo, então, nós vamos falar sobre a violação da aliança. Tá? Josué, capítulo 7, é o capítulo que eu indico para você estar fazendo a leitura. Josué, capítulo 7, vamos viajar na pergunta: quais foram as duas principais causas da derrota de Israel pelos habitantes ali de Ai, tá? A ideia central, então, aqui é que a derrota em Ai veio do pecado de Acã, mas também da presunção de Israel. Acã não foi o único culpado. A presunção de Israel, sem consultar a Deus, sem usar a estratégia divina, levou à derrota. O contexto é que após Jericó, Israel confiou em si mesmo e atacou sem consultar a Deus. O pecado de um, que é o caso de Acã, contaminou todo o povo. As causas: desobediência individual e a autoconfiança coletiva, tá? As causas que levou Israel a ser derrotado, primeiramente ali por Ai, foi a desobediência individual de Acã. Não era para pegar despojo, era para invadir a cidade, era para aniquilar todos aqueles habitantes, tá? Os animais e queimar tudo. E o despojo seria para a casa do Senhor. Herém, né? Nós já falamos isso daqui. E Acã, ele vai nascer nele lá, assim como aconteceu com Eva no Jardim do Éden, a cobiça, né? Então, a desobediência individual, e ali tinha regra para quem fizesse esse tipo de desobediência, né? Ele se arriscou, tá? E a autoconfiança coletiva levou a derrota de Israel para a tribo de Ai. Então nós vamos falar da culpa coletiva. Israel pecou. A aliança, ela torna todos os responsáveis. Israel era como um corpo de Cristo, onde Cristo era, deveria, né? E era, mas eles não aceitavam, a cabeça. Israel era o corpo. A igreja também não é a mesma coisa? Pois é, quem é a cabeça da igreja? É Cristo Jesus. Qual é a gravidade do problema? Eles, aparecem aqui no plural, transgrediram, tomaram, roubaram, enganaram, esconderam. Todas essas palavras no plural aparecem aqui no capítulo 7 de Josué. E qual é a lição? Nenhum pecado é isolado na comunidade de fé, tanto para Israel quanto também para dentro das igrejas. A pergunta: quais as causas da derrota em Ai? A resposta é o pecado de Acã e a autossuficiência do povo. Pergunta então: como ações erradas de um afetam a comunidade? Resposta: rompem a confiança, afastam as bênçãos divinas,
e ferem o testemunho. Essa questão de ferir o testemunho, irmãos, é muito séria, viu? Vitória vem da obediência e da consulta constante a Deus. Precisamos tirar essa lição de fé para as nossas vidas. Sem Ele, até pequenas batalhas se tornam derrotas. Sem Cristo, irmãos, sem Deus na vida, até pequenas batalhas se tornam em derrotas. Deus advertiu Israel a não tocar nas coisas de Jericó. Acã, movido pela cobiça, violou a aliança e afastou a presença divina. Pecado pequeno, mas trouxe grandes consequências. A derrota veio porque o Senhor se retirou do meio do povo. E quando Deus se retirou do meio do povo, eles perderam essa batalha. Se vocês ouvirem trovão aí, é porque realmente está trovejando aqui enquanto eu estou gravando o vídeo, tá? Irmãos, o maior perigo da igreja não é perigo externo, tá? É o pecado escondido, né? Acariciado dentro da igreja. A vitória depende da pureza do acampamento. A vitória depende da pureza da igreja. Onde há confissão e fidelidade, Deus volta a lutar pelo seu povo. Nós vamos aprender isso aqui nas lições seguintes, tá bom? Vamos para segunda-feira. Segunda-feira vamos continuar falando do pecado de Acã. Você deve ler Josué capítulo 7, do verso 16 até o verso 19, o que esse processo nos diz sobre Acã, né? Sobre Acã, o pecado dele. Então, a ideia central de segunda-feira é Deus revelou o pecado de Acã com justiça e com paciência, mostrando que nada, irmãos, nada pode ficar oculto. Contexto que, após a derrota em Ai, o Senhor conduziu uma investigação pública. Ele começa com todas as tribos, e aí desce para uma tribo que era a tribo de Acã, aí desce para a família que era a família de Acã, aí desce para esse membro Acã, né? Apontando para ele, falando qual era o seu pecado. Para quê? Dando para ele tempo para que ele confessasse e que ele se arrependesse de fato. Arrependimento verdadeiro, genuíno, tá? Então nós vemos aqui a justiça divina. Deus inocentou os inocentes e ele culpou, de fato, apenas o culpado, né? Nós vamos ver aqui uma graça paciente também. O intervalo foi chance para a confissão e Acã recusou. Deus, irmãos, ele sonda o coração. Nada se esconde de seus olhos. Salmo 139, Jeremias capítulo 17, verso 10, eu disse agora. Nada se esconde dos olhos de Deus. Josué também se mostra compassivo, né? Josué chamou Acã de meu filho, revelando misericórdia mesmo no juízo, tá? O líder Josué, né? Já tinha aprendido boas lições. A pergunta então é, o que esse processo revela sobre Deus e Acã? A resposta, Deus é justo, Deus é misericordioso e Acã ele foi obstinado e também enganador. Tá? Outra pergunta, como o fato de Deus ver tudo deve influenciar você? Tá? Como o fato de você saber agora que Deus vê tudo, até os pensamentos, nada fica escondido aos olhos de Deus. Jeremias, nós acabamos de ver aqui em Jeremias capítulo 17, 10, Salmo 139, Deus ele vê tudo. Agora, como que isso influencia você? Isso, a resposta deveria ser, nos leva à integridade e à confissão sincera, pois nada está oculto diante dele. Conclusão, irmãos, é que Deus sempre oferece tempo para o arrependimento, tá? Mas o pecado não confessado, mais cedo ou mais tarde, será revelado. Bom, o comentário diz que Acã alimentou a cobiça até perder o senso do pecado. Confessou apenas quando já não podia esconder-se. O pecado de um trouxe a derrota de todos. Deus não pode abençoar, irmãos, onde há transgressão não confessada. Isso serve para as famílias. Eu trabalho muito com famílias. Deus não pode abençoar onde a transgressão não é confessada. Pais e líderes devem disciplinar o erro com justiça e com amor. O amor divino
nunca desculpa o pecado. Fala, mas não perdoa? Sim, perdoa. Mas as consequências... O pecado oculto enfraquece o povo de Deus, irmãos. Essa é a verdade. A vitória e a presença do Senhor só voltam quando há confissão e purificação sinceras, tá bom? E Deus sabe quando é sincera. Vamos para terça-feira? Terça-feira tá bom também, nós vamos continuar aqui falando dessas escolhas fatais, Josué capítulo 7, 19 a 21, o que Josué pediu que Acã fizesse, qual é o significado desse pedido, né? Como podemos entender a confissão de Acã? A ideia central, irmãos, é que a confissão de Acã foi tardia e não teve arrependimento real. O pecado começou onde? Na mente de Acã e terminou em destruição. O pecado da cobiça começa aqui, né? Não cobiçarás. Aconteceu com Eva também, né? Cobiçando, essa fruta é de encher os olhos, de dar água na boca, eu comi e dei para o meu marido, né? Josué pediu que Acã glorificasse a Deus, confessasse o seu pecado, ali Josué 7, 19 e 21. Ele viu, Acã cobiçou, Acã tomou o mesmo padrão de Gênesis capítulo 3, verso 6, irmãos. E Acã é chamado então à confissão. Deus busca sinceridade, não medo das consequências. Padrão do pecado, primeiro você vê, depois você deseja, depois você toma. A cobiça, então, ela nasce da incredulidade, achar que aquilo que Deus não crê, não é achar, é crer que aquilo que Deus lhe deu não é o suficiente, não é o bastante, não é? O contraste aqui que nós vamos ver é Raabe. Raabe obedeceu a Deus. Raabe obedeceu e salvou a sua família. Acã desobedeceu, perdeu a sua família. E aí tem um alerta. Cuidado com toda forma de cobiça. Lucas capítulo 12, verso 15. Cuidado com toda forma de cobiça. Você vê, deseja, toma. Incredulidade. Pergunta é, o que Josué pediu e o que isso significava? Resposta, que Acã glorificasse a Deus, confessasse tudo e reconhecendo a justiça de Deus. A outra pergunta é, como resistir à cobiça, irmãos? Aqui está uma pergunta difícil, né? A pergunta é fácil, a resposta é que é difícil, né? Vivendo com contentamento e gratidão. Como resistir à cobiça? Nós devemos viver com contentamento e gratidão a Deus, lembrando que tudo pertence a Deus, tudo pertence a Ele. O pecado começa no desejo e cresce no silêncio. Confesse cedo, irmão. Confesse cedo, busque pureza, vive satisfeito em Cristo Jesus. Acã, ele confessou apenas quando foi descoberto. Sua culpa era real, mas faltou arrependimento. Confissão sem mudança de coração não remove a culpa. Confissão forçada não é arrependimento. Deus deseja confissão voluntária e sincera. Quem oculta o pecado endurece o coração. No juízo, todo pecado oculto será revelado. Conclusão de terça-feira é que o conselho para todos nós, confesse cedo enquanto há graça. O arrependimento verdadeiro é fruto de tristeza pelo pecado e confiança na misericórdia de Deus. Amém? Vamos para quarta-feira, irmãos. Porta da esperança, Josué capítulo 8, de 1 a 29, o que essa história nos diz sobre como Deus pode transformar nossos piores fracassos em oportunidade. Glória a Deus por isso. Porta de esperança. A ideia central de quarta-feira é que Deus transforma derrotas em vitória quando? Quando há arrependimento e obediência. Novamente eu agradeço aqui o canal Jovem 7 no YouTube, também no WhatsApp, estou seguindo aqui, tá? Essa mensagem do canal Jovem 7. Qual é o contexto aqui para quarta-feira? Após o pecado de Acã, Israel, irmãos, purificou-se
e Deus mandou Josué atacar Ai novamente. Quando você abre ali Josué capítulo 8, do verso 1 ao verso 29, pecado de Acã, pegando as coisas que eram Herém, que eram consagradas a Deus, lá de Jericó, prata, ouro, uma capa, escondendo lá na sua casa, né? Levou eles, um ponto que levou eles a derrota para a tribo de Ai, foi o pecado de Acã, e a outra foi a presunção mesmo, né? Se achando o último biscoitinho do pacote israelitas, foram para enfrentar a tribo de Ai, os guerreiros de Ai, sem consultar a Deus. Mandou lá as pessoas olhar e falou, não, 3.000 soldados dá conta do recado. 36 deles foram mortos, né? 36 israelitas. Então veja que houve ali uma derrota porque não consultaram a Deus, e também Deus não foi com eles porque Deus não foi pelo pecado de Acã. E agora o livro vem nos trazendo, irmãos, que depois da punição de Acã, Israel se purifica. E aí Deus fala, agora sim, agora a estratégia é minha, eu volto a pelejar por vocês, né, e com vocês, e o vale de Acor virou porta de esperança. Nós vemos restauração, não temas. Deus recomeça com os que se arrependem, irmãos. Porque se você pegou a lição só até terça-feira, você fala assim, poxa, eu tô ferrado, eu tô lascado, porque eu me vejo como Acã, né? Eu me vejo como Davi, eu me vejo como Abraão, eu me vejo como Pedro, né? Você só não pode se ver como Judas, né? Mas, e nem como Acã, que também não teve um arrependimento sincero, tá? Agora, a lição ela vem nos dando agora um bálsamo, né? Não temas, Deus recomeça com os que se arrependem. Obediência, irmãos. A vitória veio da palavra do Senhor, não da tática de Israel. Dependência. A espada erguida ali na mão de Josué mostrava fé contínua. Agora Josué sabia que Deus estava com eles, né? O líder, o príncipe do exército, Jesus, estava com eles. Vitória garantida. Qual é a lição? Deus redime o passado e usa fracassos como lições de fé. Porque talvez você esteja aí, você me conhece lá do passado, né? Você fala, esse aí é um pecador, e eu sou pecador, né? E atira a primeira pedra daquele que não tem pecado. A Bíblia vai dizer que todos pecamos. Aquele que fala que não tem pecado é mentiroso. Qual é a diferença? A diferença é este reconhecimento da sua fraqueza e da dependência que você tem de Jesus Cristo. Chegar e confessar e falar, olha, eu não sou capaz, não sou digno, não aguento, eu não resisto. Fica comigo, Senhor. E se você tem algum pecado, confesse. Antes que o seu coração se endureça e o Espírito Santo não consegue mais chegar até você. A pergunta então é, como Deus transforma nossos fracassos em oportunidade, irmãos? Olha que coisa. A resposta, quando nos arrependemos de verdade, obedecemos de verdade, Ele muda o vale da derrota em porta de esperança. Glória a Deus, a esperança para todos. Deus não rejeita quem se volta para Ele, meu querido. Cada queda, quando entregue a Cristo, pode se tornar o ponto de partida para uma vitória maior. Aleluia! Irmãos, o mesmo Cristo que derrubou os muros de Jericó, guiou Josué em Ai agora. A vitória veio da presença e da direção divina, não da força humana. Deixa Cristo liderar, batalhar por você. Segredo espiritual, fé, ordem e obediência. Qual é o segredo para uma vida espiritual? Fé, ordem e obediência. Deus restaura. Vimos isso aqui agora. O vale da derrota virou símbolo da graça. Cristo conduz as batalhas do seu povo ainda hoje. E aí, você já escolheu em qual lado você está? Depois que o pecado entrou no mundo, irmãos, não tem neutro, tá? Não é como na política, isentão, não. Ou você está do lado de Deus ou você está do lado de Satanás. Eu sei que isso dói. Muitos falam, não, eu não estou do lado de Satanás, né? Eu sou um cristão mais ou menos. Não tem cristão mais ou menos, irmãos. Ou você está do lado de Cristo, ou você está do lado de Satanás. Ou você está subindo para o céu, ou você está descendo para o inferno. Fracassos purificados tornam-se vitórias pela fé. Talvez eu esteja falando para pessoas que já perderam muito, né? Já tiveram aí várias batalhas, várias derrotas por ser desobediente,
por ser pecador, mas agora você está recebendo uma nova chance e Cristo fala para você que fracasso purificado torna-se vitória pela fé. Chuva aí, tá escutando aqui, captando pelo microfone? Vamos continuar, né? Com a chuva. Eu deixei a porta da bonita semi-aberta ali, tá caindo água dentro aqui, mas eu vou continuar com vocês aqui, tá bom? Não vai atrapalhar não, né? Vai ficar até mais fresquinho ali, tá? Irmãos, quando há confissão e obediência, Deus transforma o vale de Acor em porta de esperança. O mesmo poder que corrige é o mesmo poder que restaura. Amém? Então vamos fechar com testemunha do poder de Deus. Quinta-feira, testemunha do poder de Deus. Aqui, ó, como eu trabalho com propaganda, eu até escrevi na minha lição, ó, propaganda positiva ou propaganda negativa para com o nome de Jesus Cristo, né? Terceiro mandamento, não falarás o nome do Senhor seu Deus em vão. Obrigação de todo cristão, cuidar do nome de Deus. Cuidar do nome de Deus. Testemunha do poder de Deus. Josué capítulo 7, 6 e 9, que trata da reação inicial de Josué, a calamidade que se abateu sobre eles. Observe especialmente o verso 9, que princípio teológico importante é encontrado nas palavras de Josué. Ele diz, é que a glória de Deus deve ser prioridade absoluta do seu povo. Você é cristão, deve zelar pelo nome de Deus. É prioridade absoluta. Josué realmente ficou preocupado com o nome de Deus. O contexto aqui, irmãos, é que Josué, ele lamentou a derrota de Israel para a tribo de Ai. Ele perguntou, que farás ao teu nome, Senhor? Que farás ao teu grande nome? Né? A honra de Deus estava em jogo. Lembra que por trás dessas batalhas havia uma batalha espiritual. Né? A batalha cósmica começa lá no céu. Então nós estamos falando ali que aquele povo havia sido julgado. Atrás das tribos cananitas estava também um poder oculto, o poder dos demônios. Eles sacrificavam até filhos a demônios. E eles tinham sido julgados culpados. Por isso que Deus, além de todo o tempo não registrado na história, havia dado mais 400 anos, depois mais 40 anos para que eles se arrependessem. Ok? E por trás das tribos cananitas estava a força oculta do mal, Lúcifer e seus anjos. Na frente da batalha pelos israelitas, quando eles obedeciam, estava o príncipe do exército do Senhor Jesus e seus anjos. A estratégia divina. Agora, toda vez que vencia, glória a Deus. E quando perdia? Bom, nós vimos aqui que a derrota foi causada pelo pecado de Acã, né? E pela presunção coletiva, né? Mas Josué fica preocupado com o nome de Deus. As vitórias e derrotas de Israel revelavam o caráter de Deus, Deuteronômio capítulo 9, 28. Missão, Israel existia para mostrar a sabedoria e a justiça de Deus, Deuteronômio capítulo 4, 5 a 9. Santidade, o poder divino se manifesta por meio de vidas consagradas. Hoje, para nós hoje, a igreja como Israel é chamada a refletir Cristo em palavras e em ações. É sério, né? Pergunta, que princípio teológico há na palavra de Josué? Resposta, a glória do nome de Deus é mais importante que qualquer vitória humana. A glória do nome de Deus é mais importante que qualquer vitória humana. Tratamos ainda agora da cobiça, um pecado que está nos 10 mandamentos, e agora estamos tratando do terceiro mandamento, né? Não falarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Pergunta, qual o paralelo entre Israel e a igreja hoje? Ambos foram chamados para testemunhar a justiça e o amor de Deus por meio da obediência. Conclusão, irmãos, nosso maior dever é honrar o nome do Senhor. Quando vivemos em fidelidade, o mundo vê o poder de Deus em nós, de maneira individual e de maneira coletiva como igreja. Os servos de Deus podem sofrer como Josué, Davi, Daniel,
mas sua fidelidade é um poderoso testemunho da presença divina. A fidelidade, sob prova, glorifica a Deus. Quando o povo de Deus falha, o nome do Senhor é desonrado. Cada vida consagrada, irmãos, é um testemunho vivo da graça divina. O olhar da fé vê além das derrotas e exalta o caráter de Deus. Eu quero concluir o estudo de hoje, meus queridos, dizendo que o maior dever do cristão, você é cristão? O seu maior dever, eu sou cristão, o meu maior dever é honrar o nome de Deus. Mesmo nas provações, quem permanece fiel revela ao mundo o poder e a glória do Senhor. Amém? Amém, né? Que lição maravilhosa. Terça-feira, então, irmãos, nós vamos com estudo bíblico no Facebook, na página da Rádio WF, tá? É a segunda unidade, o pecado, sua origem, resultados e remédios. Nós vamos tratar da acriação e o Criador. Vai ser o primeiro tema, terça-feira, a criação e o Criador. Unidade 2, o pecado, sua origem, resultado e remédio. Primeiro tema, a criação e o Criador, terça-feira, na página da Rádio WF. Eu posto 8 horas da noite, tá? E na outra quinta-feira, nós já vamos para a lição número 7, lealdade suprema, adoração em zona de guerra. Mateus 6:33, mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Pense nisso. Um forte abraço. Que Deus te abençoe.